Bom dia a todos e sejam bem-vindos para mais uma temporada de No Princípio Era a Bola, o podcast da vossa Tribuna Expresso. O meu nome é Lídia Peralta Gomes, aqui como habitualmente está o Rui Malheiro. Olá, Rui. Viva Lídia e cumprimentos a todos, obviamente também cumprimentos ao Tomás e a toda a equipa que está connosco. E o Tomás da Cunha. Olá, Tomás. Olá, Lídia, ao Rui e um abraço a todos. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar. A paragem foi bem curta, porque o futebol não para, e esta semana arranca já oficialmente a época 2025-2026, com a Supertaça disputada este ano no Estádio Algarve, entre o Sporting, campeão e vencedor da Taça de Portugal, na época passada, claro, e o Benfica. Nestas poucas semanas, várias coisas mudaram. Gyökeres já não está, João Félix quase que esteve, mas porém não veio. Mas há muito mais para falar sobre este jogo e estas duas equipas. Tomás, ia começar por ti. A Supertaça muitas vezes é um jogo complicado de antever, porque muito pode ter mudado desde a última vez que vimos os dois finalistas a competir oficialmente. Esta edição, a mim, parece-me até um bocadinho mais complicada, porque ainda que estejamos a falar de duas equipas que não alteraram a equipa técnica, temos aqui algumas variáveis que tornam o jogo um bocadinho mais imprevisível, talvez. O Sporting ficou sem o seu melhor jogador, sem o seu jogador mais decisivo das duas últimas temporadas. Rui Borges está a tentar implementar algumas mudanças e no Benfica houve muito investimento, mas a incógnita maior até pode ser o pouco tempo de preparação que houve depois do Mundial de Clubes. Tomás, como é que olhas para este jogo e se de facto se concordas que estas variáveis podem trazer aqui alguma imprevisibilidade? Claramente, e se me perguntasse há 3 ou 4 semanas, eu dir-te-ia claramente que o Sporting seria favorito pelo fim de temporada, pela consistência do plantel, pelo tempo de pré-temporada. Agora, não creio que o Sporting tenha fugido nesse sentido com o que foi mostrando nesta pré-temporada. Primeiro porque há ainda algumas dúvidas naquilo que o Rui Borges pretende apresentar, ou pelo menos se não existem, houve ali uma espécie de trunfo para deixar algo em aberto para a Supertaça, nomeadamente em torno do sistema, e depois porque saindo o Gyökeres, isso já era mais do que anunciado, o mercado do Sporting não foi propriamente muito entusiasmante. E percebe-se que assim seja, não acho que o Sporting tivesse de fazer um mercado altamente entusiasmante, mantendo a base do plantel, e isso já foi o segredo também na época passada, dar continuidade às principais figuras da equipa, não mexer muito, acrescentar uma ou outra opção para tentar dar a maior profundidade, mas não é uma equipa que esteja a atravessar, e repito, é um período muito curto de pré-temporada, portanto fica sempre um ponto de interrogação, mas não está a atravessar um período de uma dinâmica e de uma leveza muito significativa que lhe permita ter clara superioridade sobre o Benfica. Agora, olhando para a equipa de Bruno Lage, também não podemos falar de uma equipa que esteja à frente. Aliás, acho que o jogo tem tudo para ser bastante nivelado, porque o Benfica tem menos tempo de trabalho, tem alguns jogadores que ainda estão a entrar claramente no ritmo e num jogo de 90 minutos oficial isso pode pesar a médio e longo prazo. Teve a capacidade, no entanto, de acrescentar algumas mais-valias ao plantel, mesmo perdendo outros jogadores como João Félix ou Tiago Almada, acrescentou alguns jogadores que melhoram aquilo que havia. No caso de Edic, no caso do meio-campo, e o Richard Rios já vem com o ritmo competitivo do futebol brasileiro. Agora, ainda há muitas dúvidas sobre a forma como o Bruno Lage vai arrumar as peças. Ivanovic não deve contar, obviamente, mas sobretudo como vai arrumar as peças do meio campo e se João Veloso vai ter protagonismo nesta supertaça, tal como teve no jogo da Eusébio Cup. Rui, olhando para as duas equipas e o que mostraram nos jogos de preparação, muito poucos no caso do Benfica, por motivos que todos nós conhecemos, e das alterações no plantel, quem te parece mais preparado para o que aí vem, neste caso muito curto prazo, para a Supertaça?
Em princípio, e queria começar por aí, eu não concordo minimamente com a data da Supertaça, acho que de marcar a Supertaça para dia 31 de julho é gostar muito pouco de futebol. Em relação à tua questão específica, e vai ao encontro, obviamente, aquilo que eu disse na introdução, a mim não me parece que nenhuma das duas equipas esteja minimamente preparada para um bom espetáculo de futebol, ou seja, vai-se disputar um troféu. Concordo inteiramente com o Tomás. Se fosse há 3 semanas, diríamos, obviamente, que o Sporting tinha vantagem sobre o Benfica, e tem do ponto de vista teórico apenas, porque tem mais 2, 3 semanas de preparação do que o Benfica. Agora, foram pré-épocas de certeza feitas de forma diferente, ou seja, o Sporting teve uma vertente física inicial seguramente muito forte, deu a perceber até nos primeiros jogos de preparação algum desgaste dos jogadores, o que é normal. Não acredito que o Benfica tenha feito, do ponto de vista físico, uma pré-época como deve ser ou como habitualmente é feita, porque o Benfica tem que estar solto, quer para o jogo da Supertaça, quer para o jogo da Liga dos Campeões, e o tempo de trabalho foi muito curto. Olhando para os jogos de preparação, eu creio que, principalmente do lado do Sporting, os 3 que foram possíveis transmitir, que foram possíveis nós assistirmos, mostraram várias debilidades, também, obviamente, a vontade de mudar de Rui Borges, mas que depois colocou um freio e aqui a criar, diria, uma multi-estrutura. E creio que passará muito por aí a abordagem ao jogo da Supertaça, também de forma a criar dúvidas a Bruno Lage. Do lado do Benfica, é apenas um jogo em que a maior parte dos jogadores nem sequer fizeram mais de 60 minutos, o que nesta altura não me parece a melhor forma de abordar uma temporada e uma competição oficial no espaço de 4, 5 dias, que é aquilo que medeia a Eusébio Cup do jogo da Supertaça, mas é fruto das necessidades, porque de outra forma, porque houve um jogo também à porta fechada diante do Estoril, de outra forma a maior parte dos jogadores não seriam do conhecimento dos adeptos, porque não teriam a hipótese de jogar. Eu creio que esta Supertaça devia ser marcada para o fim de semana de 8 e o campeonato começar no fim de semana de 15. Creio que era melhor para todas as equipas, inclusive é para o próprio Sporting. Até porque a Liga Portuguesa tem menos equipas do que as ligas de topo da Europa. Nem mais, Começam mais tarde. exatamente. É isso mesmo, e creio que quem se gostasse mesmo de futebol a sério, seria isso que iria acontecer, porque todas as equipas seriam beneficiadas com essa situação, e creio que nós devemos olhar para o futebol como um todo e pensar em todas as equipas, e obviamente pré-épocas de 2 ou 3 semanas são curtíssimas, não fazem qualquer sentido, e as equipas portuguesas que estiveram no Mundial de Clubes não têm que ser castigadas pelo facto de terem estado a prestigiar ou a tentar prestigiar o futebol português a nível internacional, neste caso até mundial. De resto, aquilo que me parece é que vai ser um jogo fraco, muito sinceramente, não acredito que seja um grande espetáculo de futebol, com duas equipas com muitas dúvidas. Em relação aos 11 titulares, sigo a linha do Tomás. Veremos se João Veloso será a aposta, acredito que sim. Ivanovic poderia até ir para o banco, mas não acredito que isso venha a suceder, já que chegou recentemente a Lisboa. Do lado do Sporting, a mesma questão, concordo com o Tomás, a saída do Gyökeres estava mais do que prevista, mas demorou mais tempo do que seria, até diria, leal por parte do jogador, e a verdade é que o Sporting parte para esta Supertaça com tantas incógnitas como o Benfica. Acredito que Conrad Arder será o titular na frente do ataque, porque não me parece que Luís Soares tenha tempo suficiente até de adaptação àquilo que é a nova realidade competitiva que vai ter pela frente para jogar, e portanto quer um lado, quer o outro, nós podemos desenhar já o 11 que irá jogar, mas a verdade é que em termos de ideia de jogo, de operacionalização das ideias e a colocação em prática das mesmas, eu creio que ambas as equipas estão distantes daquilo que poderiam apresentar se a Supertaça fosse daqui a 2 semanas. Já agora, muito rapidamente, sobre o João Veloso. Vi muitas pessoas a dizer que jogou como 10, mas na verdade jogou como interior esquerdo. E Longe de esse ser um aspecto 10. Depois é importante pressiona perceber a junto ao diferença ponta entre de o lança 4-3-3 e o 4-2-3-1. Concordo e inteiramente faz toda a contigo. diferença. Um Claro que 4-2-3-1, sim. por exemplo, com o João Félix a 10 é uma coisa. Ter dois interiores é outra, e o João Veloso até funcionou muito melhor quando baixou sobre a esquerda para ver o campo de frente, e aí participou nos gols que o Benfica marcou na primeira Exatamente. parte. E a mesma coisa em relação ao Sporting. O Rui Borges não tem usado um 4-2-3-1. A equipa muitas vezes ou joga num 4-3-3 a construir com os laterais baixos, mas sobretudo mantém o lateral direito mais baixo, tem dois médios à frente da defesa e Pedro Gonçalves com Trincão
naquele espaço entre linhas. Foi assim que É jogou isso mesmo. na partida contra o Villarreal, aliás, com a passagem do Pedro Gonçalves para a meia esquerda, onde está muito mais confortável. E acho que esse aspecto foi um aspecto importante da pré-época, porque vimos em alguns jogos o Pote a jogar mais como interior direito e creio que o Sporting beneficia muito mais da sua colocação como interior esquerdo e do próprio Trincão como interior direito, dentro dessa versatilidade que o Sporting tenta apresentar esta temporada, maior que na temporada passada, e tocas num ponto importante que é o fixar do defesa direito do Sporting e a libertação, se quisermos, do lateral esquerdo para uma função de ala, que eu creio que não é a melhor para o Mateus Reis, mas o Mateus Reis também não irá jogar na Supertaça e tudo indica que o Maxi Araújo recuperará, mas será um jogador que praticamente não teve minutos de utilização nos jogos televisionados, não teve mesmo nenhuma. Portanto, é uma situação também delicada e normalmente quem baixa para fazer linha de 4 em termos de saída, quando o Sporting opta pela linha de 4 em termos de saída, é o baixar do Morita para o espaço centro-esquerda, abrindo normalmente o Gonçalo Inácio mais sobre o corredor, ou então o Gonçalo Inácio mantém-se na sua posição central pela esquerda e o Morita baixa mais para o lado esquerdo. Mas cá está, é um Sporting com dois tipos de saída, uma saída a 3, outra saída a 4, e creio que será muito por aí que jogará o jogo de amanhã. Tomás, o Rui falava exatamente dessa versatilidade que temos visto o Rui Borges tentar, do que visto os jogos de preparação parece ainda muito pouco robusta, não é? Esta preparação do Rui Borges ainda com algumas dúvidas e até no processo defensivo ainda com algumas dúvidas, não é? Bastantes dúvidas e agora já não há a mesma margem de tolerância para Rui Borges em relação ao futebol apresentado pelo Sporting, porque claramente na ponta final de temporada era aceitável que o Sporting jogasse um futebol mais cinzento, mais desligado, se acabasse por conseguir os objetivos, e acabou por conseguir os objetivos, portanto, o Rui Borges tem agora mais tempo para imprimir a própria ideia, mas mesmo ao nível de estrutura, não sei se o Rui Borges já definiu como é que pensa este Sporting 25-26, porque se efetivamente quer apresentar o Sporting como apresentou no último jogo, isto é, com um lateral direito que fica mais como central, um lateral esquerdo mais ofensivo, depois a equipa tem de criar essas rotinas para chegar mais forte aos compromissos oficiais, desde já, nesta a Supertaça. Depois há um fator que me parece crucial, é que com o Gyökeres não se vão apenas os golos. O Arda tem muita dificuldade em perceber como pode ajudar a equipa, seja com os movimentos em apoio, mas sobretudo com as desmarcações no espaço. É um jogador que não tem a mesma facilidade em atacar os três corredores, pede muito mais as desmarcações para o centro-esquerda do que na comparação com o Gyökeres, que atacava por onde fosse a profundidade. Depois há alguns temas que não parecem muito claros na construção do plantel. Eu vou citar alguns nomes para o lado direito, entre Fresneda, Diogo Travassos, Ricardo Gaio, Jenny Catamo, Giovanni Kenda, Debast e Eduardo Quaresma, e até Sanchez, se quisermos, embora conte mais para a esquerda, E todos se estes quiseres jogadores ainda podem podes jogar do acrescentar o lado direito. Vagianidis. E ainda vai chegar o Vajanidis. Claro que nem todos têm as mesmas características e Claro. até depende muito do sistema que o Sporting possa utilizar. Mas parece haver aqui alguma indefinição na construção, no rumo do plantel, para adequar-se ou não às ideias pensadas por Rui Borges. Por isso, não sei se este alinhamento está a ser trabalhado da melhor forma e isso reflete-se na forma como o Sporting tem jogado, com muitas alterações de estrutura, e sobretudo com um futebol muito menos dominador. Aliás, no Troféu 5 Violinos voltou a ver-se isso mesmo. Somando todos estes jogos de pré-temporada, o Sporting é uma equipa pouco ofensiva, pouco dominadora, com pouca capacidade de roubar a bola à frente aos adversários. Aliás, tem dado muitas vezes para os adversários conquistarem espaços nas costas da linha média, seja qual for o sistema em que o Sporting pressiona. Por isso há muitos aspectos táticos para trabalhar e eu diria também que o plantel tem de ser afunilado para o que o Sporting pretende. E eu não sei se isso está a ser feito devidamente. Rui, achas que, pronto, neste sentido, em que também o Tomás estava a falar, o jogo da Supertaça poderá ser, não só para o Sporting, mas também como para o Benfica, uma forma de aferir o que é que falta neste mercado de transferências que ainda dura mais um mês?
Repara que vários dos jogadores contratados não vão jogar o jogo da Supertaça e logo isso já Exatamente, diz exatamente. que não será totalmente por aí a questão. No entanto, acredito que quer de um lado, quer do outro, haja aquisições que estão previstas. Parece-me que no caso do Benfica falta um médio-ala, poderá faltar um médio ofensivo, mas aí também dependerá um bocado da estrutura que o Bruno Lage acabará por adoptar, porque não acredito que o Ivanovic venha para ser suplente do Pavlidis, acho que isso seria completamente absurdo. Acredito que o Benfica vai passar a jogar com dois avançados e muitas vezes o Pavlidis a baixar um bocadinho mais para o Ivanovic atacar a profundidade, mas com isso, sem deixar que o Pavlidis deixe de aparecer na área, porque é aí também que é bastante diferenciador. Mas aquilo que iremos ver muito provavelmente no Benfica é que aquilo que nós falamos várias vezes aqui, que Pavlidis era o médio mais criativo do Benfica e o jogador mais capaz de estabelecer ligações, vai se tornar ainda cada vez mais notório na equipa do Benfica, mas veremos. Falhou a aquisição de João Félix, falhou a aquisição de Tiago Almada, a partir da Musa também o jogador do Feyenoord que estava referenciado pelo Benfica também não será reforço. O Benfica terá que procurar uma solução. Eu creio que a solução mais natural será a de um ala. Acredito que o médio ofensivo poderá vir a surgir depois. Tenho também dúvidas em relação à questão do lateral esquerdo, se o Benfica até ao final do mercado não irá contratar um lateral esquerdo de maior dimensão para ser titular. Acredito que não, porque já fez a sua aquisição, que no fundo é um jogador que chega basicamente ao Benfica a custo zero, ainda que lhe apareça o preço de 5 milhões para o Carreras surgir como vendido a 45 milhões, mas aquilo que... a 50 milhões, peço desculpa, porque na verdade a conta é 50 menos 5 dá 45. Agora, aquilo que me parece, e daquilo que fomos vendo, é que também do lado do Sporting há muitas dúvidas, e o Tomás tocou num ponto que eu considero essencial. Neste momento o Sporting tem 5, 6, 7 opções para jogar sobre o corredor direito e provavelmente só jogará um ou dois jogadores, e esse aspecto parece-me determinante porque o Sporting vai ter que tomar definições. Outra questão, e é muito importante, é a questão do avançado centro. Luís Soares obviamente não é Gyökeres, é um jogador também muito interessante em termos de finalização, mas não tem o tipo de movimentos que o Gyökeres tem, e viu-se nestes jogos de pré-temporada que nem o Arder é a solução para render Gyökeres, e isso já todos tínhamos percebido a temporada passada, e independentemente do jogador vir a crescer, e acredito que sim, nunca chegará a esse patamar, porque é um patamar superlativo. E a verdade é que também o próprio Rodrigo Ribeiro, que teve oportunidades durante a pré-temporada, é um avançado com características muito específicas, é um jogador mais forte em apoio do que em ataque à área, e esse aspecto também me parece determinante, ou seja, o Sporting vai ter que crescer, vai ter que melhorar bastante, e está no mercado, e a verdade é que chegou o Ricardo Mangas, é uma aquisição que eu não percebo muito bem. É um jogador que me parece fazer muito sentido dentro de um plantel do Sporting para ser uma mais-valia, a menos que haja uma saída do Mateus Reis prevista. Não vejo que seja uma mais-valia em relação àquilo que o Sporting tem atualmente, e sobretudo falta um extremo que possa ser um jogador desequilibrador no último terço do terreno, e sinceramente não me parece que o Jota Silva, que é o nome que tem sido mais falado, seja a melhor opção para a equipa do Sporting. Tomás, pronto, já falámos aqui que é muito improvável que o Luís Soares seja titular, mas diria que conforme o desenrolar do jogo, até poderá ser uma opção para tentar virar o rumo dos acontecimentos. Hum, Acreditas que, não sendo Gyökeres, que o colombiano traz características que Arder ainda não consegue dar, tal como o Rui estava a referir? Sem dúvida, vejo o Soares muito acima de Arda neste momento. Não quer dizer que não tenha margem de progressão e que não vá ser importante. Acho que vai ser, mas o jogo do Sporting deve ser mais rico com o colombiano em campo, até porque tem uma relação com bola muito superior. É um jogador que consegue jogar fora de área, de costas para a baliza, tem muita inteligência a procurar movimentos de ruptura e a desequilibrar nos corredores laterais, e depois é muito mais variado na forma como finaliza, seja em zona frontal, seja com desmarcações em diagonal que lhe permitem chegar primeiro do que a defesa adversária. Por isso, acho que é um avançado que, numa liga como a portuguesa, pode ter de facto a afirmação que procura na carreira há vários anos. E é um jogador que também já estava identificado pelo Sporting, portanto, em condições normais, tem tudo para resultar. Depois, há algumas incógnitas que não sabemos ao certo se são pontuais, isto é, de contexto de pré-temporada, ou se são marcas que vão ficar para estes primeiros meses da época.
nomeadamente o subrendimento de algumas figuras. Coloco o Pote como um primeiro nome. É verdade que é um jogador que ainda está em processo de Concordo. recuperação depois daquela longa paragem, mas parece pouco confiante, menos disponível fisicamente também. Repito, é uma questão que teremos de perceber se é pontual ou se é algo que se vai estender durante vários meses. E depois parece-me que ainda não há o devido entendimento na ligação entre os dois médios, Yilmaz e Morita, em princípio, com a zona entre linhas, ou seja, para os espaços onde desequilibram Trincão e Pedro Gonçalves. O Sporting muitas vezes procura ou o jogo exterior ou um lançamento mais longo à procura de Arder e a equipa não se instala no meio campo adversário quando tenta atrair a pressão do adversário. E isto, para já, impede o Sporting de ser uma equipa tão versátil e tão dominadora no processo ofensivo como chegou a ser com o Ruben Amorim. Claro que não será esse o objetivo nesta fase da temporada, mas falando de uma equipa bicampeã que manteve grande parte do plantel, estar quase em fase de reconstrução e de reinício não era o suposto. Eu concordo com o Tomás e reforçar uma ideia que o Tomás tocou ao de leve na intervenção inicial. O Tomás agora estava a falar do processo ofensivo e uma das coisas que se nota no processo defensivo é que o Sporting, mesmo mantendo basicamente a zona defensiva e média titular da temporada passada, a equipa do Sporting tem mostrado claras debilidades na proteção do espaço entre linhas e esse aspecto parece-me um aspecto que o Benfica poderá explorar no jogo da Supertaça. É um aspecto importante, tal como é a questão da pressão alta que o Sporting procura fazer nos instantes iniciais da partida, que não resultou nos dois primeiros jogos que foram transmitidos, mas diante do Villarreal vimos uma equipa a procurar muitas vezes referências individuais e cá está, se o Benfica for capaz de superar essa pressão do Sporting e havia espaço e o Villarreal conseguiu encontrá-lo para explorar, pode também ser muito perigoso porque parece-me que o processo defensivo do Sporting está menos fiável do que estava a temporada passada e também não é por acaso que, apesar do Sporting defender predominantemente em 4-4-2, já no último jogo já surgiu algumas vezes a fazer linha de 5 e esse aspecto também me parece uma preocupação do Rui Borges para procurar dar mais consistência do ponto de vista defensivo à equipa. Poderá depender muitas vezes da forma como o adversário ataca. Óbvio, se o Benfica colocar 5 jogadores sobre a última linha, é óbvio que o Sporting procurará repostar com 5 jogadores na sua linha defensiva. Rui, já falaste, e este é um tema que parece obviamente ligado à questão da data da Supertaça, mas o Benfica tem aqui um início de temporada de alto risco e para mais com pouca preparação face à temporada passada e ao Mundial de Clubes. Há aqui são dois jogos, neste caso três, com a pré-eliminatória da Champions que podem colocar aqui alguma pressão à equipa de Bruno Lage. Muitíssima pressão, como é óbvio, e o Nice não sendo um adversário tremendo, é um adversário que vai colocar dificuldades ao Benfica, porque é uma equipa assente numa organização defensiva coriácea que depois procura surpreender o adversário em contra-ataque, e não é exatamente a forma como o Benfica se sente mais confortável a defrontar equipas, ou seja, vai encontrar uma equipa que vai fechar os caminhos para a sua baliza, fazer muitas vezes linha de 5 e depois vai procurar soltar-se em contra-ataque, e tal como se viu diante do Fenerbahçe, a transição defensiva do Benfica está longe da perfeição e também não seria expectável que assim acontecesse. Aquilo que continua fraco na equipa do Benfica é o ataque posicional e não vejo grande forma de ter a curto prazo uma grande melhoria em termos de ataque posicional, até porque me parece claramente o ponto fraco da equipa, já o era assim na primeira passagem de Bruno Lage pelo Benfica. Tal como dizes, a data da Supertaça parece-me uma data muito precipitada. É óbvio que quer Sporting, quer Benfica, quer Federação Portuguesa de Futebol, antes do Mundial de Clubes, acertaram esta data. Eu creio que o Benfica aí cometeu um lapso que veio depois a tentar reverter, a procurar alterar a data da Supertaça, mas como é óbvio o Sporting não aceitou. Agora, admito é que o Sporting depois desta pré-temporada também lhe desse jeito, e este jeito obviamente entre aspas, ter mais alguns dias para preparar um jogo, porque volto a frisar esse aspecto. Eu creio que se deve valorizar o futebol, deve-se valorizar um jogo como é o jogo da Supertaça e tudo aquilo que vimos deste final de pré-época, ou se quisermos, o Benfica quase ainda no início de pré-época, o Sporting ainda com muitas dúvidas existenciais, nada disto à partida vai promover um grande espetáculo de futebol. E fazendo aqui uma ligação
Portugal, Europa, competições europeias, competições nacionais. Vamos voltar à Europa porque já falámos do Benfica e da terceira pré-eliminatória da Champions, mas temos duas equipas portuguesas que já iniciaram a sua época oficial, o Sporting de Braga e o Santa Clara, a tentar um lugar na Liga Europa e na Liga Conferência, respectivamente. Tomás, Braga e Santa Clara já jogaram na última semana. A primeira mão não foi positiva para o Braga, que empatou com o Levski e Sofia, ainda assim num ambiente muito, muito duro, e muito menos para o Santa Clara, que perdeu com o Varazdin, e terá mesmo de dar a volta esta semana para evitar essa cruz das equipas portuguesas na Liga Conferência, que só mesmo a campanha do Vitória na última temporada que foi interessante, de resto tem-se repetido os desaires. Achas que ainda assim Braga e Santa Clara são favoritos a seguir em frente? No caso do Braga, sem dúvida alguma, é uma equipa com mais soluções do que o Levski. Parece-me que os búlgaros dependiam muito de uma vantagem no jogo em casa que pudessem alcançar, mas agora em Braga vejo a equipa de Vicens com muito mais probabilidade de sucesso. Ainda que o primeiro jogo tenha deixado muitas dúvidas no ar, sobretudo em relação a determinadas funções em campo, particularmente do Rodrigo Salazar e do Dorgueles. No fundo, o Braga, para quem possa não ter visto essa partida, joga com muitos médios em campo e poucos desequilibradores, poucos flanqueadores, e deslocando médios para as zonas laterais acaba por ter pouca profundidade, muita bola no pé e poucas dúvidas para o adversário, e foi isso que se notou. O Braga viu a baliza adversária a quilómetros de distância, aliás finalizou de forma enquadrada 2 vezes, se não estou em erro. Ainda por cima o Fran Navarro não é propriamente um avançado de grande imposição, nem de capacidade para atacar os espaços nas costas da defesa, por isso o Braga fica uma equipa muito lenta, com uma circulação de bola muito previsível, com uma estrutura que não conseguiu surpreender o Levski de Sofia nas marcações que conseguiu fazer na saída de bola bracarense, por isso, neste momento, é importante passar a eliminatória, mas tão importante como isso é encontrar uma solução mais apropriada que possa dar conforto aos jogadores. Parece-me que Roger terá lugar cativo no flanco direito, outra coisa seria muito surpreendente, mas o Carlos Vicens, dando de barato, obviamente, que está ainda a conhecer o plantel, apresenta uma ideia muito rígida e que a médio prazo, não havendo alterações, e obviamente ainda há tempo para alterar muita coisa, pode deixar o Braga com um futebol pouco ameaçador e pouco digno de uma equipa que quer andar perto do top 3. Quanto ao Santa Clara, uma derrota, é verdade que não, que pelo menos eu falo por mim, não conhecia bem a equipa croata, mas acaba por ser uma derrota algo surpreendente. E algo injusta também, porque na verdade aquilo que me pareceu é que o empate seria o resultado mais justo. A verdade é que o Santa Clara apresentou um 11 só com uma novidade, e esse aspecto é um aspecto importante, sobretudo olhando para aquele que será o segundo jogo, e creio que a equipa do Santa Clara, não sendo uma equipa particularmente forte em ataque posicional, vai encontrar uma equipa do Varazim que não vai arriscar nada do ponto de vista ofensivo, vai procurar defender-se e surpreender em contra-ataque, e esse será o grande desafio do Santa Clara, é conseguir criar em ataque posicional, fazer o golo que vale o empate na eliminatória e aí deixá-la completamente em aberto, e creio que tem condições para seguir em frente. A exibição não foi uma exibição muito conseguida por parte do Santa Clara, mas era suficiente para conseguir trazer pelo menos um empate da Croácia. Em relação ao Sporting de Braga, concordo inteiramente com o Tomás. Vicens recriou claramente aqui a tática do Pirilau no jogo de Sófia, e a verdade é que o Sporting de Braga, principalmente no jogo em casa, vai ter que apresentar largura sobre os corredores. Roger tem que jogar, e a verdade é que tem que ser também uma equipa muito mais incisiva a atacar a profundidade e sobretudo a ter presença dentro da área. A minha dúvida aqui é se o Fran Navarro é o 9 ideal para a equipa do Sporting de Braga. Veremos. Paulo Victor chegou, é um avançado muito versátil que pode jogar como falso 9, como 9, pode jogar também a partir das alas e poderá ser um jogador muito importante para a equipa do Sporting de Braga. Exatamente. O que também pode arrastar a defesa adversária muitas vezes e criar espaços para Ricardo Horta, Salazar, por exemplo.
Exatamente, e eu creio que esse fator vai ser um fator, determinante na segunda mão. Não se espera outra coisa que não seja a vitória do Sporting de Braga sobre o Levski de Sófia, porque a verdade é que, apesar do Levski de Sófia, já estar em competição, ou seja, já começou o campeonato, já tinha jogado na eliminatória anterior das competições europeias, a verdade é que a equipa do Sporting de Braga tem muito mais predicados, tem muito mais qualidade individual que a equipa do Levski. E deixamos aqui também um abraço a Paulo Autuori, que foi aqui referido pelo Rui Malheiro. Um grande abraço, se nos estiver a ouvir. Um, e assim com as duas equipas portuguesas que já estão em ação na Europa, fechamos este episódio de No Princípio Era a Bola, muito focado na Supertaça que aí vem. Este, como disse, é o primeiro episódio da nova temporada. O campeonato está quase aí à porta, mas dele falaremos mais na próxima semana. A sonoplastia foi do Tomás Delfim. Muito obrigada a todos os que nos acompanharam desse lado e até à próxima. Se precisamos de 8 horas para dormir, 8 horas para trabalhar ou estudar, e em média estamos 6 horas e meia online por dia, que tempo nos resta para conversar, ler ou simplesmente pensar? O Expresso e a Fundação Francisco Manuel dos Santos lançam 4 livros grátis sobre os impactos da dependência digital. Compre o jornal em banca ou subscreva em expresso.pt/digital e receba grátis os 4 livros. Esta semana, o segundo livro. Expresso. Liberdade para pensar.